Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os seus 12 apóstolos. Veja, no Evangelho de ontem, que nós não comentamos porque era o dia de Santa Paulina, Jesus olha para o povo e vê que são como ovelhas sem pastor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por que é que o povo era como ovelha sem pastor? Veja só. Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que o que é que significa o povo de Deus. O povo de Deus foi uma parte da humanidade que Deus separou para si. O povo de Israel. Por quê? Porque Deus precisava preparar o caminho para a vinda do seu Filho através de um povo que tivesse fé. Por isso ele chama Abraão na fé. E essa fé deveria continuar ao longo dos séculos. E, no entanto, o povo foi escravizado no Egito. Depois, quando passa por um tempo de purificação, de libertação, através do deserto, finalmente entra na Terra Prometida, cai num tempo de superstição, que é o tempo dos juízes, em que as virtudes praticamente desaparecem. O povo pede um rei, Deus lhes dá Saul. Quando finalmente Saul começa a oprimir o povo, Deus lhes dá Davi, um pastor segundo o seu coração. Mas o povo não se converte, até que Davi se transforma mais numa promessa do que numa realização. Ou seja, o rei Davi, o rei pastor, é, na verdade, um sinal daquele pastor que virá. Por quê? Porque depois de Davi vem uma série de outros reis, que uns mais, outros menos, mas todos no caminho da fidelidade, os sacerdotes também no caminho da infidelidade e os profetas dizendo: este povo é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro. É um povo onde a fé vai desaparecendo. São como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque quando não há um pastor que dá a vida pelas ovelhas, como Davi, que lá, pequenino, frágil, ruivinho, soube enfrentar o leão para defender as ovelhas. Como Davi, pequenino, que soube enfrentar Golias, quando o grande Saul tremia nas bases. Se não houver um pastor que dá a vida, as ovelhas se dispersam, as ovelhas são levadas pelo lobo, devoradas, dizimadas. E o lobo que devora as ovelhas do povo de Israel na época de Jesus são exatamente aqueles que deveriam cuidar, ou seja, são os pastores que se transformaram em lobos. Os sacerdotes, os fariseus foram se transformando exatamente no maior perigo que havia para o povo. Quando Jesus vem pregar o Evangelho, ele nada diz do poder temporal, político e massacrante dos romanos, mas bate de frente com aqueles que deveriam ser pastores. No entanto, são lobos vorazes. Jesus então se compadece e quer dar novos pastores a esse povo, e este é o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus então chama os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, que é exatamente aquilo que dissipa o rebanho, para curarem toda doença e enfermidade, sobretudo as questões espirituais. E assim ele vai preparando esses apóstolos para serem os pastores do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Igreja. Mas esses pastores nascem exatamente da oração de Jesus. O Evangelho de São Lucas, que não é o que se proclama hoje, mostra que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. O Evangelho de São Mateus, que nós lemos ontem, diz: pedi, pois, ao Senhor da Messe, para que envie operários. Os pastores santos são fruto de oração. Se, por acaso, alguém sente o castigo de não ter um bom pastor, de não ter sacerdotes, bispos, santos, se isso está acontecendo na sua vida, reze. Jesus rezou pedindo operários, Jesus nos ensinou a pedir operários e, sobretudo, Jesus, no seu coração de pastor,
na última ceia, juntou aqueles 12 e disse: chamo-vos amigos, peçamos, sacerdotes, que tenham uma profunda amizade com Jesus e configurem seu coração ao coração dele e se compadeça das ovelhas sem pastor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.